Olá, boa noite a você. Este é o Jornal da Record. Interior paulista registra primeiro caso da variante Kraken do coronavírus. Governo de São Paulo mantém câmeras no uniforme dos policiais. O Jornal da Record já está no ar. Oferecimento Bradesco, o que vem primeiro para você em 2023. Vem da cidade de Indaiatuba, no interior de São Paulo, a confirmação do primeiro caso da variante Kraken do coronavírus. Quem traz as informações para a gente é a repórter Caterina Achuti. Oi, Caterina, boa noite para você. Olá, Salsi. Boa noite para você e a todos que nos acompanham. Olha, a pessoa com essa nova variante é uma mulher de 54 anos que está sob acompanhamento médico. Até agora, este caso, identificado por sequenciamento genético num laboratório particular, é o único registrado no Brasil. Epidemiologistas da Organização Mundial da Saúde afirmam que a Kraken é a forma mais transmissível da Covid atualmente. Mas ainda não se sabe se os sintomas são mais graves. Em nota divulgada agora à noite, a Secretaria Estadual da Saúde disse que mantém o monitoramento do cenário epidemiológico em todo o estado e que recomenda a vacinação contra a Covid-19 e a higienização das mãos. Eu volto com você, Salsi. Obrigada, Caterina, pelas informações. Ainda falando sobre coronavírus, a cidade do Rio de Janeiro deve receber um lote com mais de 100 mil doses de vacinas contra a Covid-19 nesta sexta-feira e vai retomar a vacinação da população adulta. Vamos conversar com o Leonardo Aque. Léo, boa noite para você. Então, a partir de quando as pessoas podem retornar aos postos de saúde, hein? Boa noite, Celso. Boa noite a todos. Olha, a Prefeitura do Rio informou que vai reiniciar a vacinação na segunda-feira, dia 9, Celso. E o novo lote enviado pelo Ministério da Saúde terá 113 mil doses do imunizante Pfizer, que vão ser aplicadas em maiores de 12 anos. Agora, na quarta-feira, a Prefeitura havia anunciado que o estoque de vacinas para esse público havia acabado. Isso levou à suspensão da imunização entre adolescentes e adultos. Cerca de 360 mil moradores do Rio com 12 anos ou mais só tomaram a primeira dose da vacina contra a Covid. Agora, para esta sexta-feira, está mantida apenas a vacinação para todas as crianças entre 5 e 11 anos. Salsi. Obrigada pelos detalhes, Léo. Em Minas Gerais, confirmou nesta quinta-feira a morte de uma jovem por meningite. A Virgínia Nalon traz os detalhes. Oi, Virgínia, boa noite. Ei, Salso, boa noite para você. Ruteli Moreira Nunes, de 23 anos, era moradora do distrito de Antônio Pereira. Ela estava internada numa cidade vizinha e depois foi transferida para uma unidade de saúde de Ouro Preto, onde morreu no dia 26 de dezembro. Parentes dela também fizeram exames de laboratório. A secretária adjunta de saúde de Ouro Preto informou que Ruteli foi contaminada com a meningite do tipo C, contra a qual ela não era vacinada. A Secretaria de Saúde de Belo Horizonte acompanha o caso, que está sob investigação. Vale ressaltar que esse caso foi no final de dezembro do ano passado. Em 2023, ainda não houve nenhuma notificação de casos de meningite aqui no estado. Salsi. Obrigada, Virgínia. E ainda em Minas, Belo Horizonte pode ganhar uma avenida com o nome do Rei Pelé. A Prefeitura de Belo Horizonte encaminhou nesta quinta-feira para a Câmara de Vereadores um projeto de lei para renomear a Avenida C, ao lado do Mineirão, para a Avenida Rei Pelé. Segundo a Prefeitura, o projeto foi bem recebido pela presidência da Câmara. Agora deve ir a plenário para ser votado em fevereiro. A Justiça do Rio Grande do Sul decretou a prisão preventiva de um homem que atropelou e matou um idoso com deficiência em Porto Alegre. O motorista disputava um racha com outro carro quando aconteceu esse acidente. O repórter Eduardo Pinzon tem as informações. Oi, Eduardo, boa noite. Boa noite, Salsi. O pedido da polícia para manter na cadeia Leonardo Lopes da Silveira, de 22 anos, foi aceito pela Justiça nesta quinta-feira. Gelson da Silva, de 69 anos, não tinha as pernas e usava os braços e o tronco para se locomover. Ele atravessava uma avenida recém-inaugurada quando foi atingido por um carro em alta velocidade. Segundo a polícia, as imagens mostram que 2 veículos participavam de um racha. O motorista que atropelou Gelson fugiu do local, mas acabou preso.
O outro carro envolvido no racha foi apreendido. A defesa do motorista disse que ele deve se apresentar à polícia nos próximos dias. Salce. Obrigada, Eduardo. Um ultraleve caiu no final da tarde numa praia do Ceará. O piloto morreu na queda. A aeronave caiu no mar a cerca de 80 metros da praia de Aquirás, na região metropolitana de Fortaleza. Banhistas disseram que viram uma explosão antes do ultraleve cair. O piloto foi retirado da água ainda vivo, socorrido pelo SAMU e transferido para um hospital da região, mas não resistiu aos ferimentos. O ultraleve ficou destruído. O assunto agora é economia. A poupança fechou 2022 com o pior resultado da história. Você acompanha aqui no nosso telão. Os saques superaram os depósitos em mais de 103 bilhões de reais. Com isso, a caderneta terminou o ano com quase R$1 bilhão em depósitos. Além das dificuldades provocadas pela pandemia, a poupança perdeu terreno para outras aplicações por causa da baixa rentabilidade. E o Banco Central emitiu um alerta de golpe. Isso porque houve um aumento no número de consultas de mensagens falsas sobre o sistema de valores a receber. O Matheus Scavazini vai explicar melhor para a gente isso, direto de Brasília. Oi, Matheus, boa noite para você. Boa noite, Salce. Os serviços de atendimento têm recebido, em média, 4 vezes mais consultas sobre informações falsas. O Banco Central recomendou uma série de medidas para evitar prejuízos. A orientação é que a pessoa ignore e não clique em mensagens no WhatsApp para resgate via Pix de valores esquecidos. Esses links roubam informações de redes sociais e podem instalar programas espiões no celular do usuário. As consultas ao sistema são divulgadas apenas nas redes oficiais do Banco Central. E essa consulta dos valores esquecidos está suspensa desde abril do ano passado, sem previsão de retorno. Salce. Tá certo, Matheus. Já falamos de novo. Nos destaques internacionais, o governo do México pediu à população de Culiacán que não saia às ruas. A cidade amanheceu com bloqueios e tiroteios entre a polícia e membros do cartel de drogas. A confusão começou depois da prisão do narcotraficante Ovidio Guzmán, filho de El Chapo. Guzmán foi capturado em Culiacán, no estado de Sinaloa, e em seguida transferido para a capital mexicana em um avião da Força Aérea. Segundo autoridades, a cidade onde moram 800 mil pessoas já registra ao menos 19 pontos de bloqueios. Soldados do Exército foram enviados ao local. Guzmán é um dos herdeiros do império do narcotráfico deixado por El Chapo, que cumpre pena nos Estados Unidos. E nos Estados Unidos, 2 homens foram atingidos pelo fogo que eles mesmos colocaram em um centro de imigração da Califórnia. Imagens de uma câmera de segurança mostram quando os 2 homens encapuzados aparecem com galões de combustível nas mãos. Eles derramam o líquido sobre o prédio. Quando um deles acende o fogo, as chamas atingem os 2. Os bombeiros foram chamados e conseguiram controlar o incêndio. Os 2 foram presos. A China anunciou nesta quinta-feira que vai reabrir a fronteira com Hong Kong pela primeira vez em 3 anos. A nossa correspondente na Ásia, Silvia Kikuchi, traz agora os detalhes para a gente. Silvia, boa tarde para você. Olá, Salce. A reabertura da fronteira está marcada para este domingo. E depois que a notícia foi anunciada, os postos de vacinação em Hong Kong ficaram lotados. Os moradores querem se proteger para uma possível onda de infecções de Covid-19 que pode vir da China. A fronteira entre os 2 países estava fechada desde o começo da pandemia em 2020. A partir de domingo, 60 mil viajantes de Hong Kong poderão viajar por dia sem a necessidade de quarentena na vizinha China, enquanto o número de chineses que poderão entrar em Hong Kong é ilimitado, mas é necessário apresentar um teste negativo de Covid-19. A China também vai retomar a emissão de vistos de turismo e negócios para quem for viajar do continente para Hong Kong. Salce. Obrigada, Silvia. Nos Estados Unidos, a Câmara dos Deputados terminou o 3º dia sem conseguir eleger o representante do Partido Republicano que vai presidir a casa. Já são 11 rodadas de votação sem nenhum consenso entre os republicanos que assumiram o controle na Câmara. O favorito Kevin McCarthy não garantiu a vitória porque ainda não conquistou o apoio de deputados aliados do ex-presidente Donald Trump.
A votação será retomada nesta sexta-feira. Os Estados Unidos vão apertar o cerco contra imigrantes ilegais na fronteira com o México. O governo americano anunciou que vai adotar medidas que foram implantadas pelo governo Trump para realizar a chamada deportação rápida. Os imigrantes ilegais de Cuba, Nicarágua e Haiti estão no foco principal da ação. Por outro lado, a Casa Branca revelou que vai aceitar 30 mil pedidos de asilo e de permanência nos Estados Unidos de cidadãos desses 3 países. Mais de 2 milhões de imigrantes ilegais foram deportados pelos Estados Unidos desde 2020. E os Estados Unidos e a Alemanha anunciaram que vão enviar blindados para ajudar a Ucrânia na guerra contra a Rússia. A imprensa americana fala em até 90 veículos a serem entregues já no primeiro trimestre deste ano. Um treinamento para usar os equipamentos também vai ser oferecido pelas forças dos 2 países. O objetivo é reforçar as defesas do exército ucraniano durante os meses de inverno. Nesta quarta-feira, o presidente Vladimir Putin ordenou um cessar-fogo na guerra contra a Ucrânia entre os dias 6 e 7 de janeiro. A trégua foi um pedido de autoridades religiosas em decorrência do Natal do cristianismo ortodoxo. De volta ao Brasil, o deputado federal Zeca Dirceu, do PT do Paraná, vai ser líder do partido na Câmara. Ele é filho do ex-ministro José Dirceu, condenado na Operação Lava Jato. 2 alas do partido brigavam pelo posto e a decisão foi tomada em uma reunião nesta quinta-feira. O lado ligado a Zeca Dirceu vai ocupar a liderança por 2 anos e a outra ala, liderada por Lindenberg Farias, fica com a liderança a partir de 2025. O Ministério do Trabalho informou que ainda vai discutir a manutenção do saque aniversário do Fundo de Garantia. O Matheus Escavazini está de volta para explicar esse possível novo recuo do governo, né, Matheus? Salsi, o ministro Luiz Marinho afirmou em redes sociais que o tema vai ser objeto de amplo debate junto ao Conselho Curador do FGTS e com as centrais sindicais. A declaração do ministro vem um dia depois dele ter afirmado que pretendia acabar com a modalidade. Aproximadamente 28 milhões de trabalhadores escolheram o saque aniversário, que representa 12 bilhões de reais por ano. O benefício foi criado em abril de 2020 e, desde então, foram sacados 34 bilhões do FGTS. Salsi. Tá certo, Matheus. Até já. Simone Tebet assumiu nesta quinta-feira o Ministério do Planejamento e Orçamento, que faz parte da área econômica do governo. Terceira colocada na eleição presidencial do ano passado, a política destacou as divergências que tem com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. O ministério foi recriado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que fez o convite a Simone Tebet poucos dias antes de anunciar o último grupo de ministros e tomar posse em 1º de janeiro. Tebet apoiou Lula no segundo turno e era vista como peça estratégica para o novo governo. Ela, no entanto, revelou que não esperava fazer parte da equipe econômica, já que manifestou divergências sobre a condução da área. A minha surpresa foi dupla. Primeiro, porque fui escolhida para ser ministra num convite especial do presidente. E segundo, porque fui parar justamente numa pauta, que é a pauta que eu tenho alguma divergência. Tebet afirmou que a resposta de Lula a fez aceitar o convite. Mas, presidente, nesta pauta, ministro Haddad, ministro Alckmin, ministro Esther, nós temos divergências econômicas. Ele simplesmente me ignorou, como quem diz, é isso que eu quero, porque eu sou um presidente democrata. E um presidente democrata não quer apenas os iguais, quer os diferentes para se somar, porque é assim que se constrói uma nação soberana, igual, justa e para todos. Simone Tebet disse que os pobres serão tratados com prioridade no orçamento público, sem descuidar da responsabilidade fiscal, apesar de Lula já ter enfatizado que é contra o teto de gastos. A nova ministra também afirmou que irá trabalhar em parceria com o Tribunal de Contas da União para a avaliação e o monitoramento das políticas públicas. O presidente Lula não participou da posse porque estava reunido com outros ministros e parlamentares da base de governo na Câmara e no Senado. Seguimos falando sobre o Ministério. Vamos chamar novamente o Matheus Escavazini aqui no JR 24 Horas, porque nesta sexta-feira acontece a primeira reunião ministerial do novo governo, que já é possível adiantar, hein, Matheus? Salsi, o presidente Lula comentou pelas redes sociais que a reunião ministerial tem horário apenas para começar.
sem previsão de término. A primeira reunião com os 37 ministros está marcada para as 9h30 da manhã no Palácio do Planalto. A expectativa é que, no encontro, os ministros discutam temas como a relação com o Congresso, a sociedade e que tragam sugestões de cada pasta para as ações nos primeiros 100 dias de governo. O ministro da Casa Civil, Rui Costa, disse que vai coordenar a atuação dos ministérios em relação às obras em andamento para decidir quais serão retomadas. Ele também confirmou que Lula vai se reunir no fim do mês com os governadores para saber as principais demandas de cada estado. Salce. Obrigada, Matheus, pelas informações. Bom descanso para você. O ministro da Justiça, Flávio Dino, autorizou o uso da Força Nacional de Segurança Pública em 2 estados. No Amazonas, a equipe vai trabalhar na Operação Arpão, que lida com tráfico de drogas e crimes ambientais. No Rio Grande do Sul, os agentes vão atuar na terra indígena Guarita, onde ocorre um conflito desde a escolha de um novo cacique em 2021. Essa é a primeira vez que o novo governo autoriza a atuação da Força Nacional de Segurança. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, disse nesta quinta-feira que, por hora, as câmeras não serão tiradas das fardas dos policiais militares. Ele também discutiu a situação da Cracolândia com o prefeito da capital paulista. O encontro, que durou cerca de 2 horas, contou com representantes do governo do estado e da prefeitura da capital paulista. Foram discutidos temas ligados à área social, como saúde, educação e habitação. Na área de segurança pública, o governador Tarcísio de Freitas reafirmou que não vai retirar as câmeras das fardas dos policiais militares do estado por enquanto. Ao lado do prefeito da capital paulista, Ricardo Nunes, Tarcísio de Freitas disse que a Cracolândia também foi tema da reunião. A área no centro de São Paulo, que concentra usuários de drogas e traficantes, é um problema que permanece sem solução há várias gestões. Segundo o governador, no próximo dia 23, haverá uma reunião entre prefeitura, governo do estado, Ministério Público e representantes do Poder Judiciário para definir um plano de ação para a região. O objetivo é criar um plano com políticas públicas integradas que vão abordar desde o tratamento até a reinserção dos usuários de drogas no mercado de trabalho. Nós vamos integrar aí uma série de políticas públicas, a política de assistência social, no que diz respeito à capacitação, reinserção no mercado de trabalho, a política de saúde com a recuperação, o tratamento dos dependentes químicos, as ações na segurança pública, e aí entra essa questão toda de tecnologia, de monitoramento para impedir o livre fluxo da droga, o livre fluxo dos traficantes, a questão da habitação, para que a gente aumente a oferta de moradia e possa ter o abrigo para essas pessoas que vão ser retiradas da rua, e os projetos de revitalização no centro. E no Ceará, os policiais penais vão usar câmeras nos uniformes. A Marina Alcântara explica para a gente como é que isso vai funcionar. Oi, Marina, boa noite para você. Boa noite, Salce. A adoção das câmeras corporais acontece após denúncias de entidades ligadas aos direitos humanos. Isso por relatos de torturas contra detentos em penitenciárias cearenses. As câmeras corporais vão gravar a rotina de serviço dos policiais nas penitenciárias. A medida busca coibir qualquer tipo de excesso. As imagens também vão servir de provas contra denúncias falsas. O aparelho é resistente à água, suporta impactos e tem sistema de GPS e rádio acoplado. O uso das câmeras foi confirmado pela Secretaria Estadual de Administração Penitenciária. Ainda não há uma data prevista para o início do uso das câmeras, mas a expectativa é de que elas já comecem a ser usadas a partir de fevereiro. Salce. Obrigada, Marina. A temporada de chuvas causou quase R$1 bilhão em prejuízos no Brasil, isso só no mês passado. Nas grandes cidades, o acúmulo de lixo nas ruas impede o escoamento da água, provocando alagamentos e enchentes. Quando o tempo fecha, os moradores da Vila Itaim, na zona leste de São Paulo, sabem o que vem pela frente. Cenas como estas, registradas durante a chuva de ontem. Um mês retrasado eu perdi 2 móveis, né? Aí entrou água na minha casa. Tem que abaixar as portas, senão a lama entra tudo para dentro. O bairro é vizinho ao rio Tietê, como os demais da região, sofre com o acúmulo de lixo em bueiros. Ainda que a Prefeitura de São Paulo afirme ter recolhido 10 mil toneladas de lixo das bocas de lobo entre janeiro e novembro do ano passado, isso não foi suficiente para aliviar a situação.
O córrego que passa pelo bairro também vive cheio de detritos. Nos anos 70, toda essa região era explorada por mineradoras de areia. As empresas foram embora, mas deixaram os danos ao meio ambiente. A grande reivindicação dos moradores das dezenas de bairros que ficam às margens do rio Tietê é a limpeza de áreas como essa aqui. Não parece, mas isso é uma lagoa. E é essa sujeira que impede que a água da chuva vá direto para o rio. E ela sempre volta para a casa dos moradores. No verão também começa aquela questão dos insetos aqui. Então nós temos a lei das enchentes e os insetos também, que atormenta a vida dos moradores também aqui da região. Os moradores fizeram uma denúncia ao Ministério Público de São Paulo. Infelizmente, o Estado e tanta mineradora ficam discutindo de quem é a responsabilidade disso. Enquanto isso, a população fica sendo prejudicada. Situações que se repetem pelo país, como no Jacarezinho, uma comunidade na zona norte do Rio de Janeiro. Segundo a Confederação Nacional de Municípios, só em dezembro, os efeitos negativos do excesso de chuvas causaram prejuízos de pouco mais de 930 milhões de reais. Bahia, Santa Catarina, Espírito Santo e São Paulo foram os estados mais afetados. Para este arquiteto e urbanista, a drenagem nas cidades brasileiras é deficiente porque o processo de urbanização, geralmente, é mal planejado. Por não ter um projeto adequado, as ruas com as galerias de águas pluviais, as canalizações no subsolo das ruas e calçadas para recolher a água da chuva, não são também bem projetados, não são bem dimensionados. Campanhas educativas e projetos de captação e uso racional da água da chuva podem melhorar a situação. É necessário você ir combinando processos de microdrenagem e macrodrenagem de curto, médio e longo prazo. Tem que ser uma decisão, e essa decisão tem que virar uma ação, e essa ação tem que virar um investimento contínuo. O governo de São Paulo, por meio do Departamento de Águas e Energia Elétrica, disse que terminou uma construção em 2020 para minimizar os impactos das chuvas na Vila Itaim. Também afirmou que uma obra de contenção de margens do córrego do bairro está em andamento. O Ministério Público Estadual não respondeu aos nossos contatos. A Guarda Civil da Espanha apreendeu 32 quilos de cocaína que estavam no casco de um navio procedente do Brasil. A droga estava dentro de embalagens escondidas na parte da embarcação que fica submersa. O carregamento foi avaliado em mais de 6 milhões de reais. A operação aconteceu nas Ilhas Canárias. A região é conhecida por ser uma rota usada por narcotraficantes para levar cocaína ao continente europeu. No Peru, manifestantes bloquearam rodovias para exigir a renúncia da presidente Dina Boluarte. Apoiadores do ex-presidente Pedro Castillo colocaram fogos em pneus para bloquear as estradas da região de Cusco. O comércio fechou as portas e o transporte público ficou paralisado em outras regiões do país. Desde a saída de Castillo, o Peru enfrenta uma onda de protestos violentos que já deixou pelo menos 25 mortos. Aqui no Brasil, o vocalista do grupo de pagode Boca Louca morreu no Rio de Janeiro. A gente volta agora a conversar com o Leonardo Aki, que traz as informações. Oi, Léo. É isso mesmo, Salsi. Olha, o Renato César Alves de Oliveira, o Renatinho Boca Louca, conhecido como Renatinho Boca Louca no mundo do samba, ele estava internado desde a quarta-feira, quando passou mal durante uma apresentação. O Renatinho tinha 48 anos, sofreu um infarto enquanto cantava com a banda num bar da Zona Oeste aqui do Rio de Janeiro. Ele chegou a ser levado para a emergência de um hospital municipal e depois transferido rapidamente para o Instituto Nacional de Cardiologia. Ele chegou a ser submetido a uma desobstrução de artérias, mas infelizmente não resistiu. O artista tinha um histórico de problemas cardíacos, Salsi. Em maio do ano passado, fez uma cirurgia para a colocação de stents no coração durante uma turnê lá em Paris. 6 anos antes, ele sofreu um infarto numa viagem para Nova York. E, até o momento, não foram divulgadas informações sobre o velório do artista. Salsi. Certo. Obrigada, Léo, pelas informações. O jogador de futebol americano que sofreu uma parada cardíaca em campo teve melhora no estado de saúde. Segundo um companheiro de time,
Damar Hamlin está acordado e reagindo a estímulos. O Buffalo Bills, time do atleta de 24 anos, também confirmou a evolução e disse que aparentemente o cérebro do atleta não foi afetado. Hamlin precisou ser reanimado dentro de campo na última segunda-feira, depois de um choque. De acordo com especialistas, a rapidez no atendimento médico foi fundamental para evitar a morte do jogador. E agora o futebol. O meia Gerson foi apresentado no Flamengo nesta quinta-feira. É a segunda passagem do atleta pelo clube. O novo contrato é válido até dezembro de 2027. Gerson estava no Olympique de Marselha, da França, para onde se transferiu depois de brilhar no Flamengo. O meio-campista de 25 anos tem mais de 100 jogos pelo rubro-negro e conquistas importantes como a Libertadores, 2 campeonatos brasileiros, 2 estaduais, 2 Supercopas do Brasil e uma Recopa Sul-Americana. A maior feira de tecnologia do mundo começou nesta quinta-feira nos Estados Unidos. Entre diversas atrações, o evento serve de plataforma de lançamento de produtos eletrônicos. A Consumer Electronic Show exibe tanto produtos banais, como este verificador que escaneia o abacate para saber se está maduro, até facilidades como esta bicicleta elétrica dobrável. Outros destaques são os patins elétricos e o carrinho de bebê com piloto automático. A feira vai até domingo em Las Vegas. Este foi o Jornal da Record. Outras informações na primeira edição do JR 24 horas às 7 da manhã. Você fica agora com Fala Que Eu Te Escuto. Uma boa noite para você. Cuide-se. Tchau.